Olá, seja bem-vindo a mais um Alepa Entrevista, o seu programa de entrevistas aqui da sua rádio e TV Alepa. Hoje a gente está num cenário diferente, aqui diretamente dos estúdios da TV Alepa, para bater um papo que é urgente, um papo sobre gestão de resíduos líquidos. Qual é o futuro do nosso lixo? Quais são as opções que vão encaminhar para um futuro mais sustentável? E para bater um papo comigo hoje, a gente está recebendo a Pamela Massoudi, ela que é a atual secretária executiva de Inclusão Produtiva de Belém, da CESEL, que já tem mais de 10 anos de atuação na administração pública, é claro, no fortalecimento do terceiro setor e em ações de sustentabilidade e de coleta seletiva. Pamela, seja bem-vinda aqui aos estúdios da TV Alepa. Obrigada, agradecer o convite da Angelina, né? O trabalho que a gente faz na Prefeitura de Belém é um trabalho que hoje é desafiador. Quando a gente assumiu a CEIMP, sábado a gente fez um ano, né, à frente da CEIMP, a gente tinha um desafio que era promover a inclusão produtiva de catadores de resíduo. Então a gente partiu de um princípio que Belém tem 207 pontos de descarte regular. Eu não respondo, para deixar claro, pela limpeza urbana e coleta de entulho do município. A gente responde pela relação com as cooperativas, ações de educação ambiental e política pública voltadas para a economia circular, gestão de resíduo. Então, quando a gente assume a secretaria, a gente mapeia os pontos críticos da cidade para poder planejar a forma que a educação ambiental ia atuar no município. Então, a gente notou que tinha muito descarte em boca de canal, em áreas de difícil acesso. Então, a gente acabou herdando um contrato da antiga administração, que no começo foi bem complicado para a gente, como é que a gente ia atuar, aliado às ações de prevenção com as ações de coleta de lixo, né, domiciliar. Então, o trabalho que a gente fez foi chamar as cooperativas, fazer um mapeamento, né, criar um diagnóstico dessas cooperativas, as cooperativas que têm terreno próprio, que têm equipamento, as que estão mais estruturadas. A gente também criou no passado um diagnóstico social dessas cooperativas. A gente tem hoje 16 cooperativas em Belém, são 254 catadores. E aí a gente fez um diagnóstico também para saber quantos catadores não tinham acesso à saúde, quantos terminaram o ensino médio, quais que queriam fazer um outro curso, uma outra capacitação. Então, a gente criou um GT, né, que a gente chama assim de todos os órgãos públicos, também órgãos que trabalham com regulamentação, e parceiros que trabalhavam com gestão de resíduo, que tinham também financiamento para a área. A gente chamou todo mundo e começou a discutir como é que a gente vai tratar a gestão de resíduo do município. Foi desafiador. Ano passado a gente tinha uma COP30 à frente, então depois que a gente criou esse diagnóstico, a gente falou, agora vamos tratar de COP30. E a ideia também foi chamar empresas que queriam financiar grandes projetos. De cara, a gente ganhou para Belém a primeira ecobarreira do município, né, do estado todo. Belém tem a ecobarreira que foi financiada pela Natura ano passado, foi instalada aqui pelo Diego Saldanha, que é o pioneiro de instalação de ecobarreira. Só do ano passado que foi instalada para cá, foi instalada em agosto, a gente já desviou de resíduo do aterro 25 toneladas, e esse material que a gente tira hoje dos nossos canais, a gente também tem algumas ações que faz de limpeza de palafita. A gente criou uma brita ecológica em parceria com uma startup. Então o prefeito ele criou o Viva Canal, que é um projeto de revitalização de canais de vegetação, todo um mobiliário urbano que a gente põe, que é banco de praça, floreira, lixeira, é feito desse material que a gente retira de canal, dessa brita. A composição é 70% de resíduo, de lixo, né, eu posso chamar assim mais popularmente, e 30% de concreto. Então, toda a empresa hoje, a gente faz uma parceria PPP, que hoje financia a revitalização desses espaços, acabou comprando esse mobiliário para a gente estar retornando. É o ciclo da economia circular. Então, é um projeto que faz muito sucesso. A Natura vai implantar agora uma outra ecobarreira. A nossa primeira, que foi lá na Tamandaré, ela está em manutenção. Quando a gente instalou, a gente conversou com a UFPA, a professora Suri, né, que é especialista em canais. O ideal era não ter ecobarreira em canal, a gente não ter descarte de resíduo em canal. Só que a gente viu que era um ponto de descarte irregular. Deixa eu trazer um dado aqui para nossa conversa, olha só. Segundo um estudo do Panorama dos Resíduos Sólidos da ABREMA, o nosso país, Brasil, ele produz cerca de 80 milhões de toneladas de lixo por ano, mas apenas 4% desse total ele é reciclado. Alguns estudos acadêmicos de abrangência nacional apontam que a falta de infraestrutura e da separação na fonte impede o cumprimento integral da política nacional de resíduos sólidos. A gente sabe que aqui em Belém também existe todo um contexto geográfico de canais, né? Eu queria que tu falasses quais são os principais gargalos que tu identifica ainda para que a gente possa aumentar esse percentual. No número de Belém ainda é menor ainda, é 0,45% a cobertura.
Então, a gente tem uma cobertura que não é eficiente. As cooperativas deixaram de fazer uma coleta porta a porta do resíduo. Tem muitas famílias que falavam assim, eu separo meu resíduo, meu PET, meu papelão, meu plástico, e hoje não tem aquela coleta mais porta a porta como as cooperativas faziam antes. E a ideia é a gente estruturar cooperativas. Quando a gente cria um diagnóstico, a gente sabe, a gente tem um norte das cooperativas que não tem equipamento, que não conseguem ter um caminhão para coletar, que não conseguem ter um EPI, que é o mínimo que elas, porque elas utilizam para coleta, para triagem e separação desse resíduo. Então, a gente, quanto Poder Público, ano passado também um outro projeto, a gente fez um convênio com a Itaipu, na época da COP30. Então, a Prefeitura está entregando 4 unidades de valorização de resíduo, foram altos investimentos, 4 cooperativas saem na frente com galpões todos equipados, com prensa, balança, esteira, caminhão também, toda a parte também instrumental de administrativa. Então, elas vão conseguir fazer um trabalho como se fosse uma central mesmo de cooperativa, trabalhando volumetria, triagem. Então, 4 a gente já tem bem estruturada, mas a gente tem outras 12. Quanto Poder Público, a gente precisa garantir o mínimo que elas atuem, né? Para que elas possam estar hoje manuseando o resíduo, possam fazer a venda final. Então, a ideia é a gente promover ações, né, de conscientização da população. A gente tem um outro projeto também que a gente fez em parceria com o governo do estado, que a gente ganhou 2.000 coletores de resíduo, que hoje a gente está espalhando em áreas públicas. O que a gente pensou? Se eu separo meu resíduo, eu não tenho onde deixar, eu acabo deixando na porta da minha casa, e essa coleta que hoje a Ciclos faz, ela leva direto para o aterro, e a ideia não, a gente separar. Então, a ideia dos coletores vem da gente instalar em áreas públicas, a gente já instalou em 20 feiras, mercados e portos, são quase 64 equipamentos que a gente tem hoje na cidade. Então, a ideia é a gente começar a separar esse resíduo em área pública, em áreas de grande circulação, e a cooperativa aí coletar. A gente vai instalar agora em 50 escolas, nessa época de férias, que ano passado a gente fez uma ação que a gente formou, né, todo o corpo escolar, corpo técnico e o corpo pedagógico, falou sobre separação de resíduos, sobre educação ambiental, e daí saíram 1.000 alunos que foram embaixadores pelo clima. Então, foram 20 escolas capacitadas. Foi um projeto também que a gente fez com a SEMI, com a SEMEC, em parceria com a Plan for Planets, que financiou o projeto. E aí, na COP, eles eram os embaixadores pelo clima, e eles fazem um trabalho todo de propagação de educação ambiental no seu bairro, onde eles moram ali. E a ideia é essas escolas virarem pontos de coleta de resíduo. A gente tem discutido muito com a Simbesa para criar um aplicativo que a população olhe e veja o endereço dessas cooperativas, veja que na escola daquele bairro também eu posso deixar o meu resíduo seco ali. Geralmente é o PET, o papel, o papelão, o plástico. E aí uma cooperativa vai e coleta. Então era muita reclamação que a gente tinha. Belém não tem ponto de coleta. A gente tinha antes equipamentos que tinha no Líder, né? Só que também tem os equipamentos de Equatorial, os ecopontos que eles faziam, os PEVs, né? Só que a ideia é a gente espalhar muito mais esses pontos, e essa parceria com a Hidro, né, e com o governo do estado veio a isso também. Então a gente já instalou aí quase 400 coletores, a ideia é instalar o resto, né, os 2.000 que a gente tem, além de instalar mais ecopontos pela cidade. O primeiro que a gente fez, a gente entregou esse ano no Casota, a gente conseguiu desviar do aterro já 45 toneladas de resíduo, e quem gera esse ecoponto, além de ser a CEIMP, com os educadores ambientais, é uma cooperativa. Lá é a Cooperbem. Então, a gente está num processo licitatório aí de mais 30 ecopontos, para que a população procure o ecoponto, descarte seu resíduo de forma correta, e uma cooperativa sempre vai, coleta o que é reciclável e leva para beneficiamento desse resíduo. Tu também tivestes uma passagem pelas usinas da paz, né? Eu quero que tu fales sobre qual a importância desses espaços até para fazer essas campanhas, para trazer esse lado de mudar a cultura das pessoas quanto à coleta dos resíduos. Você deu um dado de 10 anos, eu venho de quase 20 anos de trabalho do terceiro setor. Então, eu trabalhava muito fomentando associações comunitárias. A gente tem um projeto muito legal que, acho que para além das usinas, porque eu fui diretora de territórios, eu trabalhava, na verdade, onde não tinha usina da paz. Então, não era só ação de política pública voltada para a segurança ou para educação, ou para acesso ao esporte, mas a gente fala também de cuidado com o meio ambiente. A gente sempre leva muito que o público é de todo mundo. A gente fez agora 3 ações bem legais na Vila da Barca, de limpeza de palafita. Então, a gente desceu debaixo das palafitas, a gente tirou 9 toneladas de plástico debaixo da palafita, que hoje a Vila da Barca é a maior favela em palafitas da América Latina, né? 4.000 pessoas moram ali em cima ainda. Então, quando você faz e você tira a quantidade de plástico, ela é chocante. E acredito que as usinas são braços da população que a gente pode ampliar um trabalho. Algumas usinas já fazem um trabalho bem forte voltado para o meio ambiente. Tem usinas que têm a parte de plantio de muda, tem também a parte de coleta de resíduo, tem umas que tem ecoponto, que atua ali com PEVs.
E aí, na verdade, a ideia é a gente chegar até a população e sensibilizar. A gente, enquanto CESEL, já fez mais de 100 prisões de atuação sobre descarte irregular. A gente tem uma lei que rege, que é a 12.305, que é a lei nacional, mas a gente está aqui ainda discutindo o arcabouço legal municipal. Então, a gente tem uma lei que é de 2015, que é de decreto de grande gerador. Sempre falo, a gente, que é a população e grandes geradores, são responsáveis pela destinação do resíduo que a gente produz. Então, a gente é culpado, né? Então, não adianta a prefeitura estar investindo em ecoponto, investindo em ecobarreira. A gente tem um projeto que é o Hub de Reciclagem, que troca resíduo por Pix. A gente já trocou mais de 100 toneladas também de resíduo, desviou do aterro. Então, a Usina da Paz, assim como a escola, para mim, são equipamentos que são essenciais para a gente propagar o trabalho da importância da separação de resíduo, da coleta desse material. Então, a gente faz junto com alguns institutos que promovem ações de mobilização, trabalho em escolas, também em parceria com o governo do estado, de gincanas, né? Vamos coletar garrafa PET, coletar o plástico. E esse material sempre a gente destina para cooperativas. A gente tem uma população que vive em situação de vulnerabilidade. Além de cooperativas, a gente tem um outro projeto que é o Conexão Cidadã, que a gente trabalha com catadores autônomos, onde a maioria está aqui na frente, né? Porque a maioria desses catadores autônomos são pessoas em situação de rua. 54% desses 1.003 hoje que a gente está atuando. Então, é um trabalho que é muito difícil, porque a maioria é nômade. Hoje eles estão na Campina, na Cidade Velha. Amanhã eles podem estar em São Brás. Geralmente eles estão perto de um equipamento público, que são equipamentos de assistência. Abrigo, restaurante popular, centro pop. Abriu agora o Pop Cidadania, que é aqui na Cidade Velha. Então, eles são nômades, mas eles vivem dessa renda, que eu digo que é renda diária, né? Eles geralmente coletam latinha perto de um show, uma garrafa plástica e fazem essa venda. Então, acredito que as usinas sejam esses equipamentos que a gente pode propagar essas ações que a gente faz de mobilização da população de consciência, né, sobre educação ambiental e coleta seletiva. Queria que tu falasse um pouco também para a gente sobre a Ciclus Amazônia, que recentemente completou 2 anos de atuação aqui na região da capital, né, com mais de 1.200.000 toneladas de resíduos coletados. Queria que tu fizesse um balanço sobre a atuação da Ciclus, mas também sobre o relacionamento entre a CESEL e a Ciclus. A Ciclus, como eu te falei, a gente herdou um contrato e a gente tem conversado muito a forma que eles atuam. A gente notava que nas administrações anteriores, né, eu digo até antes da do Edmilson, a do Zenaldo, eu vou falar basicamente de cooperativas. As cooperativas tinham um pouco mais de autonomia, porque a prefeitura destinava o caminhão, as cooperativas faziam porta a porta. Então a gente está querendo voltar com esse método que dava muito certo, porque as pessoas diziam, eu vi a coleta seletiva funcionando. Agora, claro, hoje a Ciclus, ela disponibiliza 3 caminhões de gaiola. A gente faz a coleta tanto do ecoponto, como a gente destina para cada cooperativa fazer sua rota de coleta. A maioria hoje trabalha coletando de grande gerador. Sobre a limpeza urbana, antes o caminhão parava, os trabalhadores de coleta né, do domiciliado, rejeito, iam de porta em porta também coletar. É uma dificuldade que a gente notou quando assumiu a gestão. A Ciclus dizia para a população deixar no meio da rua. Isso ocasionou muito naqueles 207 pontos de descarte irregular que a gente tinha. A gente conseguiu eliminar já quase 30 pontos de descarte, fazendo um trabalho forte, junto com a Superintendência de Fiscalização, que aqui responde pela limpeza urbana. Então, a nossa educação ambiental, ela entra sempre, geralmente, uma semana, um mês antes, onde tem um ponto de descarte irregular, e ela fica fazendo porta a porta mesmo, falando para a população, olha, aqui nesse bairro a coleta do domiciliar, sei lá, é à noite, é noturna, ou é de manhã. Então, você precisa deixar o seu resíduo na hora que a coleta for passar. Então, a gente via que a população, ela tinha esse problema, às vezes ela falava, não, mas eu vou deixar de manhã, mesmo que a coleta seja à noite. Então, isso era um problema pra gente. A gente também notou que a Ciclus mudava o horário de coleta, porque às vezes ela adaptava aquela coleta e a gente falava, não, então a gente começou a rever isso, vamos planejar para que eles executem. Então, mudou um pouquinho em relação ao ano passado. No passado, a gente teve alguns problemas de operação. Esse ano, a gente tem conversado muito. Mas aí parece que a operação vai mudar, né? Parece que tem uma outra empresa que está aí. A gente tem conversado muito quanto Prefeitura de Belém para que esse horário de coleta, que a população entenda que... Porque o nosso maior problema hoje é na coleta do domiciliar. Então, a gente tem uma coleta obrigatória dentro do contrato, que hoje é a Nazaré, o bairro da Nazaré, vai ser lançado agora no Marizal. E aí a cooperativa faz um trabalho aliado com a Ciclus. Porque quem faz essa coleta junto ao contrato é a própria Ciclus. Então a gente está revendo isso, não, porque não faz cooperativa, mas a gente está com os ânimos agora mais tranquilos em relação à empresa. Eles estão entendendo
que Belém é diferente da operação que eles têm no Rio de Janeiro, que eles têm em outros municípios. A gente tem, é uma cidade que chove todo dia também, então a gente tem um problema do acúmulo, o lixo pode estar parado aqui, mas aquela força da maré pode entupir um bueiro nosso, que já vai para uma outra secretaria que toma conta, que é a nossa Secretaria de Canais. Então a gente tem feito um trabalho enquanto SESEL, aliando as 8 secretarias executivas que atuam ali. Então eliminando ponto crítico, fazendo trabalho também de eliminação da hora da coleta de resíduo, trazendo cooperativa também, educação ambiental. Então é um trabalho que é uma força-tarefa que a gente faz diária. Podendo mudar num dia que a gente coleta aqui, podendo mudar no outro, enfim. A gente deve lançar com o Ministério Público a rota de coleta de resíduo, de gestão de resíduo da Cidade Velha e Campina, mas vai ser um trabalho aliado à Associação Comunitária do Bairro. Acredito muito também nesse trabalho comunitário. Então, a comunidade que vai dizer como é que a gente deve atuar. Olha, aqui fica acumulado tal dia, a gente tem que atuar de manhã. Fazendo também um trabalho na área comercial, que é muito complicada, a coleta do plástico, do papelão, que a gente brinca, né, que hoje a nossa área comercial é dominada por japoneses, né, e chineses, que eles gastam muito, eles descartam muito papelão e muito papel, e é um tipo de resíduo que a cooperativa ela consome muito, é muito rentável para eles. Então a gente quer fazer esse trabalho junto com com as nossas agências de regulamentação, Ministério Público, Tribunal de Justiça, enfim. Mas agora a gente está com uma boa relação com a Ciclos e a gente espera que essa relação aí perdure ainda muito mais, né? Até quando a gente estiver na administração pública. Como a gente estava falando até sobre a maré, né, sobre essa questão geográfica nossa, a Ciclos instalou 22 pontos de entrega voluntária, né, entre todas essas ações também que a SESEL vem realizando. Eu queria saber se já existe algum levantamento, algum balanço, pelo menos nas áreas onde existem esses pontos de coleta, se já existe alguma diminuição do descarte indevido. A Ciclos geralmente instalou esses PEVs em área pública. A gente vê hoje ali na frente do terminal, a gente vê em áreas turísticas. Qual é o grande problema do PEV? Como a gente não tem um efetivo de educação ambiental, de educador para ficar do lado, a SESEL hoje ela tem 36 educadores ambientais que são efetivos, são funcionários que eles eram garis, quando passaram no concurso público, a profissão não tem mais, e hoje eles se capacitaram e são educadores ambientais. Só que eles trabalham com escala, eles são efetivos de um concurso de muito tempo atrás. E aí eu não tenho como deixar um educador em cada PEV. E quando você abre o PEV, ou LEV, né, que chama assim, um ponto de descarte, de voluntariado de descarte, geralmente ele vem misturado com resto de alimento, com fezes de animal. Quando mistura, aquele resíduo não dá mais para ser vendido. E aí, geralmente, esse resíduo que está dentro dos leves, eles vão para o aterro. Então, se não tem uma separação correta pela população, aquele resíduo não tem mais... a cooperativa não tem mais como comercializar. Se o papelão estiver sujo, molhado, se ele tiver com resto de alimento, não tem mais como comercializar. Então a gente tem discutido muito a reinstalação desses leves. Santa Catarina hoje usa os leves só para coleta de vidro. Então ela é espalhada pela cidade, põe descarte seu vidro aqui. Então a ideia de instalação de ecopontos, que são espaços bem maiores, está dando muito certo, porque lá a população já está tendo consciência e o material está sendo separado direitinho. Se hoje a garrafa PET ou papel ele vem sujo, a Riopel, que é a empresa que compra direto aqui, ou outra empresa que comercializa, ela não compra. Então acaba indo para o aterro. Então a gente tem discutido muito isso, a movimentação desses leves. Alguns a gente conseguiu mudar, outros a gente está discutindo ainda como é que a gente vai instalar futuramente na cidade. Perfeito. Existe até alguma orientação que tu possa deixar para quem está nos acompanhando, nos ouvindo agora, porque, como tu falaste, tem a questão do PET, tem a questão que muita gente, eu tenho PET, por exemplo, saio na rua e faço o descarte no lixo que eu vejo, né? Porque é o lixo que às vezes está na rua. Qual seria a orientação que tu possa trazer até para as pessoas terem mais cuidado com esse tipo de descarte? Eu vou te dizer, eu tenho 8 gatos, né? Só que os meus não saem de casa, mas geralmente quem tem o seu PET, quando ele faz as suas necessidades num local público, você pega, guarda o saco, amarra e descarta ou na sua casa ou num outro local. Porque geralmente a fezes de animal é para ser descartado junto com o seu rejeito, que vai para o aterro, porque vira adubo, né, depois. Mas quando você descarta numa praça ou em outro local, você acaba misturando com resíduo que pode reaproveitar. Então, além de ecoponto que a gente citou, a gente tem ecobarreiras, a gente tem o hub de reciclagem. A população que tiver, eu tenho dificuldade de estar levando o meu resíduo que eu quero reaproveitar, que eu quero entregar para uma cooperativa, procure a SESEL. Quando tiver essa dúvida, né, procure a SESEL para que a gente encaminhe esse resíduo
para que ele seja descartado de forma correta. Aí procure também sempre o ecoponto. Nosso ecoponto está ali na frente do casota, é importante a gente frisar isso. O ecoponto a gente já desviou do aterro 45 toneladas, o hub de reciclagem 140 toneladas. A gente lança agora a grande troca de linha branca, então sua geladeira que você tem, quer descartar, seu micro-ondas, sua geladeira, enfim, fogão, você procure o hub de reciclagem que ele vai começar a aceitar. Antes era trocado pela população só 100 quilos de resíduo, então agora ele vai passar a aceitar mais de 1 tonelada, também de cooperativa. Então procure pontos que a gente tem hoje, que você descarta de forma correta e leva até uma cooperativa para a gente trabalhar a inclusão produtiva e, enfim, outros projetos que a CESEL tem hoje à frente. Recebi até uma pergunta aqui da nossa produtora, Angelina, sobre qual seria a tua sugestão para o descarte das canetas emagrecedoras, não só elas, como o lixo hospitalar como um todo, né? O lixo hospitalar, a gente tem contratos, né, via município, não é a Ciclos que faz, a Ciclos faz só os contratos dos nossos postos de saúde, unidades de saúde, mas são contratos privados. As canetas, a gente estava conversando isso lá embaixo ainda agora, que as pessoas utilizam em casa, então procure um posto de saúde para ser descartado de forma correta. Quando você coloca dentro do seu resíduo domiciliar acaba indo para o aterro, e aí mistura, né? Ou se você coloca dentro do resíduo que está doando para uma cooperativa, é um resíduo que é contaminante. Então, assim como as nossas pilhas, lâmpadas, a gente sempre fala, procure ou um posto de saúde que você possa descartar. Pilha, geralmente tem a Green, que tem iniciativas. Embalagem de remédio, as farmácias coletam, elas recebem isso. O grande problema hoje da população é não querer levar o seu resíduo para o local aqui. Por exemplo, eletrônico. O Emaús recebe esse resíduo, a gente tem algumas cooperativas também que recebem. Então, as canetas emagrecedoras, procura uma unidade de saúde que ela recebe lá para poder descartar de forma correta, né? Pronto, respondida a questão, né? Queria que tu falasse um pouco sobre a COP30, né? Sobre as ações que foram implementadas tanto na Blue quanto na Green Zone e que tu fizesse também um balanço, um panorama do pós-COP30, o que mudou para melhor, o que não mudou e a gente precisa dar um chacoalha para que mude. Ano passado eu falo que sempre teve muita sorte. Como teve a COP30, a gente teve muito financiamento de empresa privada aqui para o município. Belém também recebeu a maior máquina pública de compostagem, hoje está lá na Concaves. A gente vai começar essa operação de compostagem por causa da COP30, né? A nossa máquina tem aí uma previsão de receber de 150 a 180 toneladas mês de resíduo orgânico, que hoje é produzido em feira, né? Grandes geradores também podem procurar Concaves. A COP foi desafiadora, a gente não teve como ter acesso de catador dentro da operação da COP30, dentro da Blue Zone e da Green Zone. Então foi uma operação feita pelos nossos educadores ambientais, teve que triar resíduo lá dentro. Foram 21 toneladas desviadas, quase 17 foram de orgânico, né? Eu fiquei até surpresa, porque a gente tinha na COP muito ambientalista, muita gente que falava sobre crise climática, mas não tinha consciência sobre descarte de resíduo. A gente viu muita bituca sendo descartada nas nossas plantas, lá no hangar, na estrutura que tinha, né, no Parque da Cidade. Resíduo também misturado, tinha muito resíduo orgânico que compostava misturado com resíduo seco. Então, foi essa crítica a gente levou até a OEI, até a Secop. Então, as próprias pessoas que discutiam sobre sustentabilidade, sobre gestão de resíduos, sobre clima, não tinham essa consciência dentro do espaço que foi feito para isso. Então, a operação ela foi bem complicada, foi uma operação de madrugada. Então, a gente estava com a operação da COP, com o Círio de Nazaré também. A gente também estava com shows que Belém recebeu, a gente participou de todos. Global City, gestão do grande evento que teve lá também, que teve o show da Ivete, que foi o Amazônia Live. Então, a nossa equipe ela se dividiu para estar atuando em todas essas ações. A gente poderia ter atuado muito mais se as cooperativas pudessem entrar dentro do espaço da COP, mas foi um sucesso, foram 21 toneladas desviadas, a gente conseguiu bater as metas do que a gente tinha programado. Então, recebemos muito investimentos, os coletores vieram oriundos daí, o pátio de compostagem veio daí também, Ecoponto, as ecobarreiras, a necessidade de outras também. Esse ano, a gente recebeu $404 mil para discutir o uso de plástico no setor Oreca, né, que é bares e restaurantes. É um projeto que foi lançado mês passado. A gente vai agora começar a trabalhar nesses espaços de que a gente consome muito plástico, né, muito resíduo. Mas a operação da COP foi bem cansativa, tinha todo também... A gente não podia ficar circulando no entorno da COP, então tiveram alguns problemas que a gente teve que enfrentar, mas foi sucesso, né? Teve cooperativa que ganhou, a Concaves ganhou um prêmio de lixo zero. Ela estava...
A gente não fazia só a operação da Blue e da Green Zone, a gente fazia a operação de outros eventos também que estavam atuando na COP30 com cooperativa. Então, eu digo que foi um aparato de guerra, né, para a gente estar atuando ali. A equipe ficou bem cansada, a Anny está aqui com a gente. Ela ficava na atuação também dos caminhões da Ciclus à disposição, os caminhões da CESEL que a gente podia atuar, dos nossos funcionários também atuando de madrugada ali dentro. Então, a gente tinha Círio de Nazaré, eu coletei com os catadores, a gente fez a coleta dos copinhos, né? Muita gente que veio de fora não entendia. Mas a prefeitura tem que espalhar coletor durante todo o trajeto do Círio. Eu falei, mas não é assim, são 2,5 milhões de pessoas na rua. Então, foram quase 120 toneladas de copo plástico que a gente conseguiu retirar com cooperativa, com catador atuando. Foram 40 catadores que estavam atuando no Círio, na pré-COP, na COP30 e no pós-COP, né? Porque a gente também fez desmontagem de COP30, fez muita doação de resíduo que dava para reaproveitar após Círio. Mas foi bem legal, foi uma experiência que a gente conseguiu. Apresentei 13 painéis na COP, então a gente estava numa loucura ali. Mas foi uma experiência bem legal que a gente pôde atuar. Acho que foi a primeira COP que catador pôde estar presente, né? Então foi uma parceria do governo federal, ANCAT, governo do estado e prefeitura de Belém. Perfeito. Antes de partir para o nosso bate-bola, nosso último bloco aqui, Sim. Queria perguntar sobre o Paysandu, né? Tu que estás na diretoria de futebol Sim. feminino do Paysandu, Isso. quero que tu fale um pouco sobre essa experiência, sobre a tua relação, qual é a tua relação com o Paysandu, imagino que seja de longa data, e até se tu já colocou um dedinho ali na questão da coleta seletiva dentro do estádio da Curuzu ou do Mangueirão, Sim. porque a gente sabe que praças esportivas, a produção de resíduos é gigante, né? O Paysandu, eu não sei o tempo que eu tenho para fazer isso, né? Mas, na verdade, fui atleta profissional a vida toda. E aí, esse convite para ser diretora do Paysandu foi ano retrasado. Ano passado, na verdade, quando o Roger assumiu a presidência. Ano retrasado, eu era diretora da Tuna. Fui campeã em cima de Paysandu e Remo de futebol feminino. Mas sou torcedora do Paysandu. Mas tu eras atleta do futebol também? Joguei pela SMAC, futebol de salão. Acabei não jogando campo, mas fui atleta de vôlei profissional. E aí no Paysandu, no futebol sempre trabalhei como dirigente. A gente fala que a dificuldade que a gente tem, o futebol feminino ainda é considerado esporte amador, então a gente tem muita dificuldade com acesso ao patrocínio, ao investimento. A gente está hoje no futebol feminino na Série B. Eu brinco, né, pro nosso presidente que a gente está melhor que os meninos na classificação, mas a gente está na Série B disputando. A gente não deve cair mais esse ano, teve a pausa da Copa, né, do Mundo. Mas é desafiador, a gente lida aí com 50 mulheres, a gente lida com 3 alojamentos, a gente tem comissão técnica própria, então eu preciso lidar com o salário de todo mundo, as nossas atletas recebem salário mensal, nossa comissão técnica também. Aliado ao trabalho de gestão de resíduo, foi feito pela nossa Federação Paraense, a gente tem as paradas pelo clima, então foi feito muito, há uma discussão muito sobre a gestão de resíduos dos estádios, eu sou um pouquinho mais crítica. A gente tem um projeto aí que é o TRFC, trabalha também a consciência pelo clima nos estádios, só que eu falo, mas esses copões que são produzidos nos estádios, que todo mundo que vai ver o jogo consome sua cerveja, sua bebida, para onde é que ele está indo? Então, enquanto prefeitura, a gente questionou muito isso, tem que ser um copo PP, de plástico PP, porque aí a cooperativa consegue vender, que a gente não trabalha mais em lata com o estádio, porque acaba virando uma arma na mão do torcedor. Então, a gente tem feito essa discussão na Curuzu em relação a isso. Esse copão precisa ser contratado uma cooperativa para que esse resíduo seja destinado de forma correta. Então, a Terra está fazendo um trabalho na Curuzu sobre essa parte de energia solar, de captação de água de chuva. A gente também vai começar... Não acaba sendo da diretoria da mulher, né, da diretoria de futebol feminino, que é a diretoria que sou hoje à frente. A diretora da mulher é a Vitória, que faz as ações sobre violência contra a mulher. Mas tem uma diretoria social que trabalha essa parte mais de sustentabilidade. Fala, mas enquanto prefeitura eu posso ajudar. Então a ideia é, nos jogos do Paysandu, a gente ter os coletores, né, também destinados para descarte desse copão, né, consumido. O ideal seria o torcedor levar seu copo para ficar toda hora enchendo sua bebida. Mas como a gente não está no ideal, é que esse copão seja hoje, depois, pós-jogos, destinados até uma cooperativa, né? Porque esse copo, esse plástico PP, ele também é rentável para o catador. Então são campanhas que a gente tem feito também de conscientização, aliado à parceria com a Federação Paraense. Mas no futebol feminino a gente já precisa de investimento. Tem uma comissão da mulher aqui na Alepa, faz um trabalho aí. Agora o Paysandu vai ter a diretoria consolidada no seu estatuto. Foi uma vitória aí da diretora Vitória aí,
com a presidente da coordenadora da mulher, que é a Paula Titã, deputada. Então a gente tem feito essas discussões também da entrada da mulher no futebol. Eu brinquei com o Márcio, olha, Márcio, vou disputar a eleição aí para ter uma primeira conselheira mulher, né? Então, para as mulheres ocuparem espaço não só na área pública, lá na CESEL eu sou a única secretária executiva, sou 8 secretárias, sou a única mulher, a única que trabalha com prevenção. Mas para a gente ocupar espaço não só na política, mas como na gestão pública, como também na área privada, dentro do futebol, que é uma discussão que a gente faz muito, na arbitragem. Tem um movimento muito legal de mulheres que encabeça a Eveline aqui dentro do estádio. Ela conseguiu um espaço também em rádio e televisão para falar só sobre futebol feminino. A nossa comissão técnica do Paysandu, nossa médica mulher, fisioterapeuta mulher, nossa treinadora mulher, administrativo. Então, o que eu puder estar ocupando espaço por mulheres, eu vou brigar e vou ocupar. Perfeito. O que é que dá mais trabalho, Paysandu ou CESEL? CESEL. Paysandu dá muito trabalho, porque se a gente tivesse investimento ao futebol feminino, a gente já está mais tranquila. E a CESEL, a gente tem esse grande desafio, né, gente? Da população entender que o público é de todo mundo, que todo mundo tem a responsabilidade do resíduo que ele produz. As 16 cooperativas que a gente tem hoje, a maioria são mulheres que hoje chefiam as cooperativas, as catadoras são mulheres. Então, a CESEL com certeza dá mais... CESEL não, a CEIMP, né? A CESEL é o nosso desafio para o nosso secretário agora que assumiu a pasta, que é o Fernando Camarinha, que é muito competente, ele é engenheiro, já era da CESEL também, secretário adjunto, e agora assumiu essa missão aí, porque a CESEL não é só limpeza urbana. A CESEL tem zeladoria de praça, tem iluminação pública, tem a parte de asfalto da cidade. Belém aí o prefeito lançou 840 ruas, né, que estão sendo asfaltadas. Desafio também de pontes, de canal. Então, a gente tem 64 canais, tem que falar do microplástico, enfim. Então, são desafios aí que o nosso secretário tem, que a gente está aqui ajudando a fazer um trabalho eficiente à frente da zeladoria. Bom, para encerrar então o nosso bate-papo, vou fazer aqui um bate-bola que a nossa produção propôs aqui pra gente. Eu vou jogar a tese e tu responde assim o que vier na cabeça. Sim. Pamela, qual é um desafio urgente para Belém? Eliminação de ponto crítico. Qual o papel da mulher na gestão pública? Aí eu vou fazer uma fala um pouquinho maior. O prefeito teve essa sensibilidade da metade do secretariado dele, né, quando ele assumiu a gestão, ser composta por mulheres. Eu acho que a mulher vem da sensibilidade. A maioria das mulheres que vêm, elas estão aliadas sempre a um trabalho de assistência. Quando eu assumi a CESEL, a gente fez logo um diagnóstico social de cooperativa. Porque independente da gente ter resíduo, a gente tem catador. Então ela vem com essa sensibilidade, voltado para assistência. Eu falo que o serviço público precisa muito disso. A gente não está lidando só com números, está lidando com gente, né? Então eu trabalho há 20 anos com o terceiro setor. Então, o prefeito ele assumiu esse compromisso e está honrando, né? A gente tem metade do secretariado composto por mulheres. Então, é importante. A nossa população, a maioria são mulheres. Quando a gente fala de saúde pública, a saúde pública da mulher ela é mais específica, de educação. Então, o prefeito tem cumprido esse papel, essa promessa que ele fez durante a campanha, né? Então, a importância aí é a gente falar sobre saúde da mulher, sobre gestão de... Você falou de caneta emagrecedora. A maioria de hoje de mulheres são as mulheres que estão utilizando, catadoras são mulheres que estão à frente. Então, são situações que é o nosso lugar de fala, né? Que só nós mulheres podemos falar. A coleta seletiva. Precisamos fortalecer e ampliar, né? Colocar o catador como ator focal e atriz focal dessa discussão, né? Qual seria o futuro sustentável da nossa cidade? A gente tem avançado muito. Só do prefeito criar uma secretaria que hoje dialoga direto com a cooperativa é um ganho direto para o município. Eu acho que Belém é uma das prefeituras que tem essa secretaria criada. Então, hoje o nosso trabalho é pensar a política pública, dialogar com o catador, escutando os anseios de cooperativa. O futuro, eu acredito que são projetos de governo como esses, como o Ecoponto. A gente fala muito... A gente teve a oportunidade no passado de algumas cidades que hoje estão bem avançadas na gestão de resíduo. Fortaleza, que é parecida com a nossa, tem 113 ecopontos. É sucesso, a gente viu que dá certo. Então, eu acho que o futuro é trabalhar a economia circular, a gente dar um reaproveitamento para esse resíduo orgânico, transformar em adubo. A gente tem aí o exemplo do caroço de açaí, que é um resíduo que a gente hoje consome muito, né? A gente trabalhar como biomassa, biochar, briquete, que é carvão. A gente dá uma outra função. A gente lança um projeto agora que é a Mulheres de Fibra, que a fibra do caroço ela vai ser reutilizada para fazer utensílio doméstico como copo, vasilha, tigela para tomar açaí. Então a gente vai aproveitar esse resíduo como uma outra função. Até porque é um resíduo que hoje
ele assegura economicamente uma população que hoje está em situação vulnerável, não só cooperativa, mas outras pessoas também que atuam. Então, para mim, a coleta seletiva, a economia circular é o futuro de uma cidade sustentável, né? Promover ações de política de governo, política pública, acredito que seja o futuro para que a gente diga assim, hoje Belém é uma cidade sustentável. Para fechar, o futebol feminino no Paysandu. Desafiador, essa gestão do Márcio Tuma, do nosso presidente, é uma gestão que gosta muito do futebol feminino, que quer fortalecer o futebol feminino, mas você imagina lidar com 50 mulheres, aí eu tô falando de sub-15, 17, 20 adulto, a gente manter uma folha própria. A gente tem exemplo do Palmeiras. A Leila lançou agora um CT só para o futebol feminino. Porque a gente tem um desafio que ainda não é um esporte que é rendável, o futebol feminino. A maioria dos nossos jogos são 3 da tarde, numa terça-feira, é muito complicado. E aí a gente tem esse desafio que ainda não tem renda, né? Se a gente abrir um jogo sábado à noite, você iria para um jogo de futebol feminino? A gente sempre pergunta. E aí muita gente iria, não iria. Mas quando a gente conseguir ter a nossa receita própria, a gente tem caminhado muito. Ano que vem é um ano de Copa, né, do mundo feminina. Então ainda como é que a gente pode se manter sem precisar viver da renda do clube. Porque hoje o masculino ele sobrevive com a renda do clube, que eu vou pro jogo do masculino, compro ingresso. A maioria que é apaixonado vai comprar ingresso, mas compraria do feminino. Então é um desafio que a gente tem. A gente tem hoje alguns patrocínios que estão conseguindo manter o clube. O salário em dia, a gente não tem atraso de salário, a gente mantém alojamento. Então a gente tem um presidente que gosta do futebol feminino, isso é importante a gente frisar, mas tem desafios para o ano que vem, né? Então quem gosta do futebol feminino, a gente faz um apelo, né? Então até agradecer o espaço, os canais de comunicação eles são bem importantes para a gente falar que hoje está sendo feito, não só do Paysandu, mas como do Remo, como da Tuna, como do Cabano e outros clubes que são apaixonados. Tiradentes, que está disputando a fase final da Série C. Espero que suba para a Série B também. A gente tenha 2 times na Série B ano que vem do feminino. E que a gente possa vislumbrar, acho que em 2028 agora, a Série A, né? Então a CBF tem feito, a gente começa o ano com quase 500 mil reais de receita. E aí quem gostar também que seja um investidor, né, do futebol feminino, mas é desafiador. Pamela, muito obrigado aqui pela tua vinda. Foi uma honra pra gente bater esse papo. Antes de encerrar, queria que tu deixasse os canais da CESEL para que possam acompanhar um pouco do trabalho de vocês. Muita gente ainda não sabe, né? Que horas passa o caminhão, onde é que é o ponto de coleta. Então, vamos deixar os canais aqui da CESEL e, é claro, também do Paysandu, do futebol feminino do Paysandu, para que o pessoal possa engajar aí as redes. A gente sempre fala, né, do nosso ecoponto que a gente tem lá na frente do Casota. Então, a população, eu estou com dúvida onde deixar meu entulho, onde eu descartar esse resíduo, procura o ecoponto. Funciona de segunda a sábado, segunda a sexta, de 8 da manhã às 8 da noite. Sábado funciona de 8 a meio-dia. A gente tem também o hub de reciclagem, que toca resíduo por Pix. Então, eu tenho um monte de resíduo, eu queria descartar. Então, esse resíduo por Pix garante uma renda fixa. Você baixa o aplicativo da Green Mines, você leva esse resíduo, ele é pesado toda sexta-feira, o Pix cai na sua conta. Ele fica lá na Praça Princesa Isabel. A gente tem outro projeto também que eu esqueci de falar, que é o Bela Cidade. A gente coleta hoje resíduo nos restaurantes do Cumbu. Então, toda terça-feira a gente faz essa coleta. Amanhã eu vou estar lá acompanhando a coleta. É financiado pelo Sicredi. É um outro projeto que a gente tem. Quem tiver... Pamela, eu estou com dificuldade de acessar o Disque Entulho, que hoje hoje é comandado pela Ciclos. Procure a CESEL se tiver com dificuldade. O número é 8405-3100. Tua dificuldade, não está atendendo, então procura a CESEL. A CESEL vai ter agora um canal próprio para estar atendendo a população. Estou com dificuldade também. Qual é o horário que a Ciclos passa na minha rua? Procura a CESEL. Qualquer dificuldade. Hoje, quem comunica a CESEL é o nosso prefeito de Belém, Igor Normando. Então, siga o prefeito de Belém nas redes sociais. Ou entre no Agência Belém para ver os projetos que a gente tem sancionado, aonde os nossos educadores ambientais estão. Então, qualquer dúvida é só procurar. A gente fica ali no Almirante Barroso, em frente ao TJ. Muito obrigado mais uma vez, Pamela. Obrigada, eu que agradeço. A gente está encerrando mais um Alepa Entrevista em Destaque aqui na sua TV e Rádio Alepa, 101.5 FM. Mais uma vez agradecendo a sua participação aqui com a gente. Hoje o bate-papo foi com a Pamela Massoud, ela que é secretária executiva de Inclusão Produtiva de Belém. Lembrando que esse bate-papo está disponível lá no nosso canal do YouTube, o TV Alepa Pará, e você pode ver e rever e mandar para quem você quiser. A gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau.